Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso, que é a nossa Bíblia. E hoje a gente vamos falar agora dos profetas menores. E quais são esses profetas menores? São os 12 do livro, que foram um conjunto dos profetas menores. Então, os profetas menores são... Olha quais são os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses profetas menores, que eles relataram, fizeram a obra do Senhor, falaram para o povo judeu, o que Deus queria para o seu povo. E o primeiro profeta menor, vamos falar do profeta Oséias. Ele foi escrito pelo profeta Oséias, o próprio autor, de cerca de 760 a 722 a.C. E o seu propósito era mostrar o julgamento divino e a restauração que aconteceria a seguir. Ou seja, a seguir a restauração do povo de Israel. E o profeta Oséias, ele é nascido da onde? E qual local onde ele nasceu? Ele nasceu no reinado do norte. No reinado do norte, onde fica perto da Síria, do Líbano, naquela região fronteira ali do norte. E o seu pai? O seu nome do seu pai é Beeri, e a sua esposa é Gomer. Qual é o significado do nome de Oséias? É ajuda e salvação. Oséias, o significado dele é do nome de ajuda e salvação. E quais são os filhos de Oséias? Oséias, ele casou com a Gomer, e ela era uma prostituta. E Deus ordenou, está escrito no capítulo 1 do capítulo 1 de Oséias, que Deus ordenou que casasse com uma prostituta, e ele casou com um Gomer, e ela deu 3 filhos, sendo 2 filhos homem e uma filha mulher. E o significado, eu vou falar o nome dos filhos e o significado do nome dos filhos. Jezrael é Deus semeia. O segundo filho, a segunda filha de Oséias, nome é Elohuama, quer dizer sem compaixão. E o terceiro filho, é o filho homem, é Lo-Amim, que quer dizer, que significa não povo meu. Olha o que Deus está querendo relatar pelo povo de Israel: que Jezrael, Deus semeia; Lo-Ruama, sem compaixão; e Lo-Amim, não povo meu. E Oséias, casa com a prostituta Gomer, que representa Deus, representa que Deus e o seu povo. Ou seja, Oséias, como sendo assim, representado numa tipografia, que ele sendo o homem zeloso, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e a Gomer, o povo rebelde. E o que os israelitas, eles deixou de adorar ao Deus Todo-Poderoso e passou a adorar a Deus de Baal. Ou seja, teve uma prostituição mesmo, uma prostituição religiosa. Ou seja, Deus estava querendo mostrar para o povo de Israel, através do profeta, que a prostituta ali mesmo, literalmente, era o povo de Israel.
O povo de Israel, eles estavam cultuando outros deuses, a não ser o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E com isso, o rei Jeroboão I, ele começou a fazer isso tudo. Ele dava os cultos a Baal por troca de armas bélicas. Ele trocou por armas bélicas, ou seja, ele trocou a proteção divina por proteção de armas humanas, de homens. Ou seja, os egípcios e os assírios, eles adoravam esses deuses pagãos, o deus Baal. E por isso o rei, ele determinou, ele decretou o Jeroboão I, ele a adorar os cultos pagãos, o culto de Baal, em troca de proteção armada. E com isso, não ia terminar bem com essa trocas de armas bélicas por Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o Jeroboão I, ele não teve discernimento, entendimento, como os pais dele teve, que é o Davi, o rei Davi e o rei Salomão. Ou seja, ele preferiu cultuar outros deuses em troca de proteção ao povo, em troca de proteção de armas bélicas para os outros povos não atacar o Estado de Israel. E qual é a conclusão disso tudo? Que Oséias entendeu como o povo passa e com isso vai ter consequência da desobediência. Ou seja, o profeta Oséias entendeu que devido a essa desobediência, dessa troca, né, dessa troca de culto, além de cultuar o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, Deus maravilhoso, que é o Deus de Israel, trocou por Deus Baal, por os deuses. E esses deuses estão até hoje na Índia. Eles cultuam mais de 1000 deuses. O Islã, ele crê no profeta Maomé. O judaísmo, sim, ele crê no Deus Javé, mas não crê no Deus verdadeiro também, que veio para salvar toda a humanidade, que é o nosso Senhor, Rei e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus fala assim: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. E eu sou o pão da vida que desceu do céu, para que não tenha a morte, mas sim a vida eterna. E hoje, Deus convida você hoje, o nosso Senhor, Rei poderoso e Salvador Jesus Cristo. Ele te convida hoje para você aceitar Ele como o único suficiente Salvador, e que não seja como no passado, no reinado de Jeroboão I, que eles preferiram adorar outros deuses em troca de proteção de armas bélicas dos egípcios e dos assírios. E Jesus te convoca para você aceitar Ele como o único suficiente Salvador, que Ele vai enviar o exército angelical em prol da sua proteção, em prol da sua vida, tanto como a vida carnal, como a vida espiritual. Crê nesse poderoso Rei e Salvador Jesus Cristo, que Ele quer salvar você, toda a sua casa e toda a sua família, no nome de Jesus. Crê nisso.